Ótimo dia a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos todos. Mais um domingo maravilhoso que o Senhor nos apresentou, nos colocou, nos presenteou, né? Um dia muito bonito, um dia muito bom. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus e bonita por natureza. Se você ainda não me conhece, recebo que já me conheça, que já tenha me ouvido aqui e tenha se sentido bem. Mas para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos com base do Evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso assunto, mistério que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. E deixou escrito nas suas 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Se você quiser conhecer o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça, você pode ler de Romanos até Hebreus. Somente nessas 14 cartas você vai encontrar o Evangelho da graça que foi revelado aos gentios, tá bom? Muito obrigado a você que já está ao vivo comigo, está nos acompanhando. Declara aí os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender. O importante é você entender, porque o pacto que nós vivemos, o tempo hoje, é de entendimento, de conhecimento. Você precisa entender. O pacto de obras já passou, foi até a cruz, né, que teve fim com Cristo Jesus. E receba aí, declaro, fazendo bem aí a sua mente, a sua vida, o que você vai ouvir hoje, tá bom? Então aqui, vamos aqui dar início aqui ao nosso tema, que nós separamos aqui para essa manhã. O nome do tema é O Inferno. Esse é o tema, o inferno, tá bom? Abençoados, mas antes de dar início aqui, antes de começar, eu gostaria de fazer aí dois convites a você, que você me ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. Esse é o convite que nós aqui gostaríamos de fazer. Também ao meu irmão Ângelo Máximo, que está nos assistindo. Um ótimo dia para você, abençoado. Também gostaria de convidar você a nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada no Facebook e no YouTube. E no Facebook você compartilha nas suas páginas, no WhatsApp, onde for possível. E lá no Facebook, abençoado, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Nós estamos aí com um novo canal no YouTube. O canal é Neilton Cardoso com M no final. @Neilton Cardoso com M no final. Aqui no final da mensagem nós vamos deixar aqui nos comentários para você nos ajudar também nesse momento. E vamos deixar aqui nos comentários. Olha, veja bem, você que já está nos assistindo aí no YouTube por essa gravação, temos ali alguns temas. É bom que você também se inscreva, vai aí embaixo, está escrito aí, inscreva-se. Você vai dar um toque ali e já está escrito. Olha, é de graça, não paga nada, né? Gostamos de deixar aqui bem claro, você não vai pagar nada por se inscrever lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Porque na religião, você sabe, tudo tinha que pagar alguma coisa, é de graça, e você vai estar nos ajudando a fazer a palavra correr e ser glorificada. Assim como fez o nosso irmão Dino Sani ontem, né? Ontem à tarde, você procure aí o abençoado aí na minha página e ouça também e compartilhe as mensagens do abençoado, que é importante, abençoado, que a palavra corra, nossos irmãos conheçam essa verdade. Um abraço também para meu irmão, para minha irmã, né? Lina Santos, lá de Cuiabá. Abençoado, um abraço para ti, para a sua família, para os seus filhos, que sua casa vá bem, né? Tudo vá bem. Muito obrigado pela sua participação. Da mesma maneira, peço a você que compartilhe as mensagens, que divulgue essa palavra, para que os nossos irmãos conheçam essa verdade e a mente deles seja esclarecida. Também tivemos agora pela manhã nosso irmão Jorge Gabi, que terminou agora antes das 10 horas. Já compartilhei a mensagem dele aí na minha página, assim como está do abençoado Dino Sani. Se você quiser ouvir esses abençoados, nos procure ali ou vá diretamente na página deles, né? Se você não for amigo deles, já compartilhamos. Pela mesma razão, abençoados, para que a palavra corra e seja glorificada, para que os nossos irmãos alcancem essa verdade, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, me sinto muito honrado. Então vamos aqui dar início ao assunto de hoje, que se chama O Inferno. O Inferno. Vamos ler aqui, Marcos, livro histórico de Marcos, Palavras de Jesus de Nazaré, 2 versos, capítulo 9,
é no verso 43. Anote aí, por favor, abençoado. Por favor, acompanhe aí, não fique só no que eu estou falando, não. Confira o que está escrito. É importante para você, você entender. 9:43, que diz assim, palavras de Jesus de Nazaré. Se a tua mão te escandalizar, sua mão, não é isso? Corta, melhor é entrar na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Tá bom? Para o fogo que nunca se apaga. E o verso 44 diz assim, onde o seu verme não morre e o fogo nunca. O fogo ali, pessoal, nunca se apaga. Palavras de Jesus de Nazaré. Eu recebo já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, tá bom? Para que você possa entender. Um abraço também ao meu irmão Raimundo Nonato, abençoado. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Bom, recebo que o que você vai ouvir vai fazer bem a ti, a sua família. Recebo todos em paz, tá bom? Então vamos ver aqui, abençoados. Nós temos aqui falado aqui muitas vezes, e até repetidamente, muitas vezes, que a nossa doutrina, e vamos continuar aqui repetindo, né, que a nossa doutrina é a graça. O que nós falamos aqui é o evangelho da incircuncisão, o pacto de melhores e superiores promessas, ao que nós temos falado aqui. E um detalhe bem importante, e nós falamos isso, não é por uma preferência nossa, não é porque nós gostamos mais do apóstolo Paulo do que de Pedro, nós gostamos mais de Paulo do que de Tiago ou de João. Não, o caso aqui não é esse. Nós damos preferência ao apóstolo Paulo pelo que está escrito, não é isso? Lá em Gálatas capítulo 2, verso 7, nos é apresentado dois evangelhos. Um antes da cruz, que é o evangelho da circuncisão, um evangelho por obras, um evangelho de Jesus de Nazaré. E para nós que estamos depois da cruz, é outro evangelho que é apresentado para nós, que é o evangelho da incircuncisão, o evangelho por fé, que foi confiado a Paulo. Por isso que nós ficamos com Paulo, porque não é difícil alguém entender. Se eu estou depois da cruz, qual é o nosso evangelho? É o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão, não o evangelho de Pedro. Por isso que nós damos preferência a Paulo, não por gostar mais dele, não, porque está escrito aqui, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Porque, abençoado, se você sair disso, se você sair das 14 cartas de Paulo, com certeza você vai se perder. Como nós temos visto, muitos dos nossos irmãos da religião, né, vivendo perdido. Eu mesmo estava lá perdido em pecado, com medo de Jesus voltar e eu não estar preparado, com medo também do tal inferno, medo do diabo, porque eu saía das 14 cartas do apóstolo Paulo. Por essas razões que nós falamos aqui, que nós não tratamos com esse assunto chamado inferno. Não sei se você já reparou, espero que você já tenha notado, Paulo não escreve nada sobre esse assunto, da possibilidade, né, de alguém passar a eternidade no inferno. Paulo não escreve sobre isso nas 14 cartas dele, ele não fala nada sobre isso. Pensa bem, se Paulo foi levado aos céus por Deus e lá foi revelado a ele os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos pelo próprio Deus, e Deus não revelou a ele nada sobre o inferno? Não explicou para ele, olha, Paulo, o inferno, não, parece que o inferno não faz parte, né, dos mistérios que foram revelados, porque ele mesmo não deixou nada escrito. Não, por isso que nós não tratamos, não gostamos muito até nem de tratar desses assuntos, porque o apóstolo Paulo não fala sobre isso. Mas devido, né, à religião ter feito o que fez, nós falamos desse assunto. Porque o evangelho não trata com esse negócio de inferno. Não trata mesmo, não trata. Que a religião diz ser um sofrimento eterno, um lugar de tormento. Se você passou pela religião, você sabe bem do que nós estamos falando, né? Porque o inferno é um local para a religião que vai ser lançado as pessoas num tormento eterno, ali vão ficar sofrendo, aquelas pessoas que estão em pecado, aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus e vão para lá depois que morrerem. E hoje as pessoas estando vivas mantêm as pessoas presas no medo, né? Medo de ir para lá o inferno. Ou vai para o céu,
ou vai para o inferno. Tem uma terceira opção que a religião católica também ensina, que é o purgatório, né? Mas o básico mesmo da religião chamada evangélica é céu ou inferno, e dependendo aí do seu comportamento, né? Se você se comportar bem, você vai para o céu depois que você morrer. Mas se você for uma má pessoa, se você não se comportar mal, você vai para o inferno, segundo a religião. E o evangelho da graça, o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão, não fala nada a esse respeito. Porque isso é um outro engano, é uma mentira. Inferno, do jeito que a religião ensina, é mentira. Mentira da religião como um lugar físico, um lugar que realmente existe, um lugar onde as pessoas vão ser lançadas, um lugar tangível, que é possível. Uma certa vez até ouvi uma pesquisa, olha o cúmulo do absurdo, né? Eu vi uma pesquisa, né? um estudo, né? De alguns teólogos, muitos sábios, né, da religião, que estavam tentando localizar a posição exata do inferno, porque é um lugar muito quente, porque está nas regiões baixas, e cálculo daqui, cálculo dali, para tentar achar o lugar exato lá da religião. Pessoal, mentira. Segundo o evangelho da incircuncisão, segundo o que foi revelado ao apóstolo Paulo, isso é mentira, porque não existe esse tal lugar. Não existe, mas vamos entender, porque é necessário que entenda, necessário que se compreenda. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, né, ele disse, né, o culto com raciocínio, o culto com entendimento, porque não adianta você se colocar a fazer se você não entende. Não adianta você fazer 40 dias de jejum se você não entendeu o assunto, perdeu o seu tempo, obras mortas, está perdendo seu tempo. Não adianta você dar todo o seu dinheiro lá para a instituição e perguntar para você, me explica aí, o que você entendeu? Jogou seu dinheiro fora, abençoado. Porque Paulo diz bem claro, o culto é com raciocínio, o culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Então, abençoado, é necessário que você entenda, que você compreenda. Vamos tentar aqui entender esse assunto chamado inferno. Bem, primeira coisa que você tem que entender, mas primeiro eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Anderson de Souza, abençoado. Ótimo dia para ti, meu vizinho que mora aqui perto, aqui na cidade maravilhosa, não é isso? A minha amiga Ana Maria Nunes, que é um pouquinho mais longe, lá de Brasília, abençoada. Um abraço para ti, meu irmão Marcos Marques, lá de Caxias, meu irmão muito querido, muito próximo, né? Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Então, primeiro, abençoado, você tem que entender o seguinte nessa questão aí. Você, nós somos um espírito. Você é um espírito que participa de um corpo de carne. Isso aí tem que ficar bem claro, você não é uma carne com espírito dentro aí, procurando se salvar, procurando fazer alguma coisa, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Não, você está aqui com um propósito definido por Deus. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que os filhos de Deus participam de carne e sangue, participam desse corpo. Lá em Hebreus 12, 14, diz que esses espíritos que participam são filhos de Deus, que Deus é o Pai dos espíritos. Então, a primeira coisa que você tem que entender para sair desse medo é entender que você é o espírito, você não é o corpo de carne, você é o espírito, tá bom? Mas Jesus, né? Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré falou, né, lá em Marcos capítulo 9, versos 43, que nós lemos agora, né? Se a tua mão escandalizar, corta fora. Só que tem um detalhe, abençoado. Jesus ele falou muita coisa, né? Mas não explicou nada, Ele mesmo disse lá em João capítulo 16, verso 12, ele disse, olha, eu tenho ainda muita coisa para falar, mas vocês não vão suportar isso agora. Então, ele não explicou. E o que a religião fez? Pegou as palavras de Jesus e deu a interpretação que melhor lhe convinha, da maneira que eles quiseram explicar. A religião pegou as palavras de Jesus dessa maneira. Por quê? Jesus não poderia explicar. Por quê? Ele não sabia a resposta? Claro que ele sabia, ele era o próprio Deus que estava ali, mas o pacto que ele estava não era um pacto de explicações. Era um pacto de obras, o pacto da lei de Moisés. Então ele disse assim, se a tua mão te escandalizar, corta. Mão, veja o que ele falou, mão, falando do corpo de carne, não é do espírito que ele estava falando. Cortar a mão, essa mãozinha aqui, cortar, é o corpo de carne, entenda isso.
Entenda o que você está lendo, entenda o que Jesus falou, que agora nós podemos entender, porque nós temos a explicação, foi dada pelo apóstolo Paulo, pelo evangelho da incircuncisão. E diz mais, ó, melhor é para ti entrares coxo sem uma perna, sem um pé, né, sem uma perna, na vida, entrar onde? Na vida, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, Jesus falou, no inferno, né? No fogo que nunca se apaga. Olha, isso causava em mim um terror, isso causa um terror nos irmãos, tremendo, abençoado, tremendo. Porque imagina só, né? É melhor você perder a mão, melhor perder o pé do que ser lançado no inferno. Olha, primeiro, vamos ver a explicação do evangelho da incircuncisão. Primeiro, o pacto que Jesus estava, quando ele fez essa declaração antes da cruz, era um pacto de maldição e morte. Maldição e morte. Lá em 2 Coríntios 3, 7, 9 diz que a lei de Moisés era um pacto de maldição e morte. A mudança do pacto estava próxima. Estava bem pertinho, faltava ali alguns anos, quando Cristo morresse na cruz, né? Lá está escrito em Romanos capítulo 10, verso 4, que a morte de Cristo foi o fim da lei de Moisés, foi o fim do pacto de morte. O pacto da lei acabou ali, né, no aspecto espiritual. Anos depois, né, o templo foi destruído, mas no aspecto espiritual, a lei de Moisés acabou ali. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça, pela vida, sois salvos, mediante a fé. O pacto de vida, o pacto da graça, foi estabelecido ali. Você lembra que, a certa vez, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida. E onde foi que se iniciou a vida? Na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Então, ele estava falando, era melhor alguém estar coxo, perder uma perna, perder um pé, do que morrer ali, né, antes da cruz, e não participar do início do novo pacto, que era o pacto de vida. Entenda, abençoado, o que Jesus estava falando? Ele não estava falando de um lugar espiritual. Por que ele falou assim? Jesus estava falando do cemitério da cidade, do crematório da cidade ali em Jerusalém. Havia um lugar que ficava além dos portões da cidade, o negócio era tão terrível, tão feio, que ficava fora dos portões da cidade, à parte ali. E o que acontecia ali? Onde eram lançados coisas e pessoas que não tinham condições, e também malfeitores. Quando morria, que não tinham direito de ser enterrado no enterro digno, eram lançados nesse lugar. O próprio Jesus de Nazaré deveria ser lançado ali, pela maneira que ele foi morto, né? Pela maneira que ele foi crucificado, as acusações que ele recebeu. Ele deveria ir para lá, mas por um decreto de Deus, uma mudança de Deus, né? Que ele é soberano, ele precisava ressuscitar, então mudou. Mas o local era esse, um local depois dos portões da cidade. Coisas físicas que aconteciam ali, nada espiritual. Esse tal lugar que Jesus estava falando era de coisas físicas, onde pessoas e malfeitores que não tinham condições eram lançadas ali. Sempre tinha, e veja bem, sempre tinha coisas e pessoas a queimar. Por isso que ele falou, o fogo que nunca se apaga. Quando o fogo estava para terminar, chegava mais alguém para ser queimado ali, era jogado, porque a maneira ali era diferente do nosso dia hoje. Hoje nós não queimamos ninguém, nós enterramos, mas lá naquela época tinha que ser queimado, ainda mais sendo pobre, né? Não tinha condições, ainda mais sendo malfeitor, tinha que ser ali. Então por isso se diz que o fogo não se apagava. Agora, a nossa querida religião transformou o crematório ali da cidade de Jerusalém, que Jesus de Nazaré chamou de inferno, ele chamou aquele de inferno, em lugar de tormento eterno para o espírito. Segundo a religião, o que Jesus estava falando era de um lugar espiritual onde os espíritos seriam lançados. Então, olha, veja bem a maldade, né, a crueldade, né, dos teólogos, aí da religião. Uma palavra, inferno é uma palavra que traz alguns significados, né, abençoados. Desde lá dos profetas, desde o Velho Pacto, essa palavra ela já vem com alguns significados, algumas traduções. Lá no texto original, né, usada, escrita, no hebraico e no grego, que diz lá Sheol ou Hades, que quer dizer o quê? Lugar dos mortos.
era usada muitas das vezes com esse significado, lugar dos mortos, lugar de separação, lugar de sofrimento, lugar de tristeza, lugar comum a toda a humanidade, ou seja, o cemitério. É disso que Jesus estava falando, lugar aonde todo ser humano vai passar, o cemitério. Não tem como escapar, né? Vai passar pelo cemitério, esse lugar Jesus falou. Lá em Eclesiastes, né, ele mesmo já falou lá, o profeta lá, o mais sábio lá, já falava, né? Eclesiastes 12:7, que o corpo, o que é pó, volta para o pó. O espírito volta para Deus. Não fez nenhum aqui comentário, né? É sobre o lugar inferno. Ele diz, não, vai voltar para o pó. O corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus, né? O cemitério, o lugar dos mortos. É isso que ele estava falando. Aqui em Salmos capítulo 9, vamos ler aqui. Nós raramente lemos esse verso. Vamos ler aqui, Salmos capítulo 9. Se você puder ler também, seria bom, né? Salmo 9:17. 9:17. Eu sei que para você, muitos dos nossos irmãos aqui, é um assunto bem tranquilo, bem corriqueiro, já bem passado. Mas olha, abençoado, existe muitos dos nossos irmãos que tem medo, pavor quando se fala de inferno, não entende do que Jesus estava falando. Por isso que nós seguimos aqui o conselho do apóstolo Paulo. Estamos sempre falando as mesmas coisas, abençoados. Porque sempre aparece alguém, né? Olha, é mesmo, eu não sabia disso, eu tinha medo, agora eu conheço. É importante, abençoado, é importante. Por isso que nós falamos, compartilhe a mensagem, né? Se inscreva no nosso canal, nos irmãos que estão aí falando desse evangelho, ajude esses irmãos que estão falando. De repente você não gosta de falar, não se sente bem, não tem essa vontade, mas ajude, participe, não com dinheiro, né? Não estamos aqui tratando de dinheiro, mas da sua participação nessa tecnologia maravilhosa, né? que a internet facilitou muito a nossa vida, não é isso? Então vamos ler aqui, ó, Salmo capítulo 9, o verso 17. 16 está aqui, diz assim, os ímpios, olha o que diz aqui o salmista, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, abençoado, veja, ímpio, ele está falando aqui de ímpio. O que é um ímpio? É aquele que não aceitou Jesus, né? Aquele que traiu a esposa, aquele que bebe pra caramba, né? e gasta o dinheiro todo em jogatina, e está drogado. Não é isso. Ímpio é aquele que não tem o Espírito de Deus. É esse que diz o Evangelho, não tem o Espírito de Deus, que nunca vai ter. Olha, é a coisa cruel, mas isso aqui é um decreto de Deus, não é isso? O decreto de Deus. Estão separados de Deus. Então, se está separado de Deus, vai para onde? Para o inferno. É isso que ele está falando aqui. Não tem comunhão com Deus. Lá em uma parábola muito conhecida aqui da religião, tenho certeza que você conhece, está em Lucas 16, no verso 19, é a parábola do rico e do Lázaro. Eu tenho certeza que você conhece, né, que a religião ela faz um terror, né, com essa parábola. Olha, isso aqui, o nome já está dizendo, é uma parábola, não é uma coisa real, é uma ilustração. Uma ilustração que foi usada lá nesse momento. São dois homens que foram separados de uma situação de dor. Um para o inferno e o outro para o céu. Uma ilustração do inferno. Separados não pelas obras. Veja bem, porque a obra não separa ninguém, não foi separado pelas obras. Um tinha o Espírito de Deus e o outro não tinha. Você sabe lá em Efésios capítulo 2, nós sempre falamos aqui, 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos, isso não vem das nós, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser condenado pelas obras, o inferno físico apresentado pela religião, o tormento eterno, não existe. De maneira nenhuma. Inferno não é literal o que está escrito, é uma forma de linguagem. Eu tenho certeza que você já ouviu, né, alguém falar assim, até mesmo você já falou, né, a minha vida está um inferno. Né? Ele está lá no lago de enxofre, ele está lá, porque ele está sofrendo. É um momento de sofrimento, um lugar de sofrimento, abençoado. É isso que fala aqui, é isso que está dizendo aqui. Mas acontece, tem uma coisa aqui muito interessante, e eu sempre, quando eu estava lá na religião, eu sempre me causava assim, eu tinha que estar sempre sabendo disso daqui,
é o tal do Apocalipse, né? Que fala inferno, lago de enxofre, como nós falamos aqui. O Evangelho não fala sobre isso, mas o Apocalipse fala, né? Apocalipse capítulo 19, você lê aí também, né? No verso 20, 19, 20, olha que diz João. E a besta, olha, começou bem, né? A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos aonde? No lago de enxofre, no lago de fogo que arde com enxofre. Olha que coisa tremenda, né? Esse verso aqui, né, é outro que de terror, né? Causava assim um terror muito grande, né, nos irmãos, porque está dizendo aqui que a besta vai ser lançada com o diabo e seus anjos. Olha, esse tipo de linguagem tem enganado a muitos irmãos. Me enganou por muitos anos, tem enganado a muitos. Por que, abençoados? Isso aí não é literal. Não é literal. Assim como enganou a João, tem enganado a muitos. Eu mesmo fui enganado por muitos anos. Eu tenho certeza que você, muito parte da sua vida, passou aí pensando, né, com medo, né? Ainda mais naqueles momentos de dificuldade que você fazia alguma coisa assim, que não era muito bonita. Né? Ai, se Deus não me perdoar, eu vou para aquele lago que João falou. Isso não é real, abençoado. Veja, vamos aqui pensar. Vamos pensar. Porque, infelizmente, nossos irmãos da religião não gostam muito de pensar, né? O pastor falou, ele acredita. Se o padre falou, ele diz que é verdade. Se o pai de santo bateu lá a corimba, ele, é isso mesmo. Não, pensa, você é um ser pensante, você pode pensar. Veja bem, se são homens, são pessoas que serão lançadas nesses lugares, como é que vai resistir eternamente? Esse corpo aqui vai resistir eternamente queimando no lugar desse lago de enxofre, fogo com enxofre? Se quando uma pessoa morre, 2, 3 dias já está se decompondo, já tem que ser enterrada, já está cheirando mal, como é que vai resistir eternamente se isso aqui fosse real? Pensa aí, pensa. Agora, por outro lado, se são espíritos, como alguns teólogos defendem, né? Se são espíritos, como queimar um espírito com fogo e enxofre? De que maneira? De que maneira que se vai queimar que fogo é esse, que enxofre é esse? Eternamente. Isso não é botar ali, queimou, acabou, não. Está sofrendo eternamente. Então, abençoados, a conta não fecha, né? Não combina aí uma coisa com a outra. Por quê? Porque não é real, isso aí não é literal. E João estava falando de uma maneira figurada, ele queria passar a mensagem lá para as 7 igrejas lá da Ásia, e não poderia ser explícito, ele tinha que fazer de uma maneira que eles lá entendessem e ele não fosse descoberta, né? A real mensagem que ele queria passar. A religião pegou, né, com toda a sua astúcia, né, toda a sua maldade, e fez essa confusão toda aqui. Não, isso não é real. Então vamos ler aqui mais um verso, Mateus. Vamos seguir aqui, ó. Agora em Mateus, livro histórico de Mateus, você está percebendo que nós praticamente não estamos lendo nada aqui do Evangelho de Romanos até Hebreus. Não lemos 2 versinhos aqui, muito ali, né? Só para dar um exemplo, mas a base mesmo não está no Evangelho, porque nós falamos aqui no começo. Se você chegou agora aqui no meio da mensagem, nós falamos aqui no começo. O Evangelho da incircuncisão, Paulo não trata desse assunto. Não fala, ele nunca disse, olha, cuidado Raimundo, cuidado Anderson, Lina, cuidado. Não existe nada direcionado a isso que nós possamos ser lançados nesse tal lugar chamado inferno. Por quê? Porque não existe isso. Isso é coisa que a religião pegou os textos aqui de João, né, lá de Jesus de Nazaré, que não foi bem explicado, então transformaram num lugar visível, num lugar real. Mateus capítulo 25, vamos ler aqui, ó, dois versos, o verso 34, 25, 34, ele fala assim, ó, então, Jesus, mais uma vez, palavras de Jesus de Nazaré. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso aqui também, pessoal, é uma parábola. Não é um fato
real não, uma parábola. Então disse aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Parece que é Deus falando, né? Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aqui nós conhecemos bem, né? E o verso 41, vamos aqui no 41. 41 diz assim, olha só. Então dirá também, né? Também, o rei também dirá, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Olha, abençoado, isso aqui é outro terror, né? Outro terror. Veja que no verso 34, isso aí é uma parábola de separação, né? Jesus estava falando que iria acontecer uma separação. Jesus anunciando que o reino, veja bem, não tem nada a ver com o que a religião diz, anunciando o reino que estava por chegar. Ali na cruz, na sua morte, haveria uma separação, sairia a lei de Moisés e chegaria a graça de Cristo. No verso 34 haveria uma separação. E no verso 41, tudo que Jesus falava, olha, veja bem, pessoal, veja bem, isso aqui é outra coisa que você precisa entender bem, ter bem clarinho aí na sua mente. Tudo que Jesus falava era de acordo com o pacto em vigor, que era a lei de Moisés. O vocabulário dele, tudo, os exemplos, era tudo de acordo com a lei de Moisés. Quando ele disse, apartai-vos de mim, ele estava falando com aqueles que teriam um fim de existência ali no cemitério, no crematório da cidade, no inferno da cidade, né, que ele chamou, a religião chama de inferno. É isso que ele estava falando, olha, no verso 34 que ele fala, então dirá os que tiverem, não, verso 41, então dirá os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. É desse que ele está falando ali, apartai-vos de mim, malditos. O Evangelho, agora vamos falar do Evangelho, lá em Efésios capítulo 1, no verso 3 e no verso 4, diz que nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou para filhos. Nós fomos predestinados e escolhidos para filhos. Aquele que foi escolhido, predestinado por Deus, antes da fundação do mundo, abençoado. Esse que foi abençoado, aquele que foi escolhido, predestinado pelo próprio Deus. O fim desses, abençoado, o fim desses, desses que não fazem parte desse grupo, é o cemitério, o crematório, o esquecimento. Ninguém vai ser lançado no cemitério, ninguém vai ser lançado no fogo que queima para sempre. Não, nada disso. Esse tal local não existe. Quando Jesus disse assim, fogo eterno, era o cemitério de lá que funcionava com fogo e não se apagava. Era todo dia, o dia todo, a semana toda, todo 365 dias no ano. Por isso que ele falou, o fogo não se apaga. Nós falamos aqui, vamos repetir. Tinha sempre alguém para ser queimado. Tinha sempre alguém ali para ser enterrado ali, jogado ali, alguém de situação fraca, pobre, menos favorecido, ou então os malfeitores. Tinha sempre alguém ali para ser queimado ali. E criava, né? Criava aqueles bichos. Imagina um local que queima cadáveres, vai criar aqueles bichinhos lá e não morria. Tinha sempre lá e o fogo não se apagava. Entenda o que estava sendo falado. Preparados para o diabo. E agora? Preparado para o diabo. Gênero carne, abençoado. Diabo, carne. Não existe esse tal diabo aí. Já falamos aqui, semana passada, semana retrasada, que não existe esse tal diabo. Quando fala do diabo, é o gênero carne. E seus anjos? São as vontades, os desejos dessa carne que te vem assim, né? Que você não... Que é isso? Parece que estão soprando no ouvido. Não, são os desejos da sua carne. Então esse local está preparado para aqueles que vão para esse cemitério, para esse inferno, acabou. Ali é o fim de tudo. Desse corpo, né? Desse corpo de carne, desse diabo, desses anjos que ficam provocando ali, não vai ter mais desejo, ali não vai ter mais corrupção, ali não vai ter mais nada. Por quê? Acabou. E você, que é o Espírito abençoado, volta para Deus. O pacto de Jesus de Nazaré, veja bem, abençoado, era de carne. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Você não pode tratar com esses versos que Jesus falou para nós. Não. Mesmo porque você não está numa situação dessa e também não está... Você é o Espírito. Você tem que voltar para Deus. Tem que voltar, mesmo que você não queira, não. Como falava minha querida vovó, eu sempre me lembro dela, né? Minha querida vovó,
Às vezes ela falou assim para mim, ó, mesmo que você se vire pelo avesso, isso não vai mudar. Né? Ditado de uma senhora bem idosa, né? Mesmo que você se vire pelo avesso, abençoado, você tem que voltar para Deus. Isso foi um decreto dele, não foi você, né? Não, eu quis. Não. Você, querendo ou não querendo, você tem que voltar, né? Mesmo porque esse desejo está plantado no nosso espírito, que o próprio Deus imputou no nosso espírito. Então, esse lugar não é para nós. Vamos voltar para Deus, né? Vamos voltar para Deus. Fomos reconciliados com Ele lá na cruz. 2 Coríntios 5,19 diz que o próprio Deus estava ali em Cristo, reconciliando com Ele mesmo com os seus filhos, né? Reconciliando, trazendo de volta lá aquela situação que passamos lá em Adão, né? Ali na cruz. Cristo acabou, não existe mais. Nós reconciliados. Como é que depois dele ter te reconciliado, reconciliou todos os filhos ali na cruz, pagou o preço devido, pagou ali à vista, né? Pagou ali no sangue, ali no cash ali. Como é que ele vai, depois de 2000 anos, pegar alguém e jogar no inferno, no lago de enxofre? Oh, por favor, né? Vamos aí pensar, né? Vamos aí raciocinar, né? Nós pertencemos a Ele. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. E mais, Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que a nossa pátria é os céus, não é o cemitério, não é o inferno, não, nossa pátria é os céus, e para lá que nós vamos, né? Para lá que nós vamos voltar. Né? Aliás, já estamos, né? Já estamos no céu. Estamos nesse corpo aqui, mas já estamos aqui no céu. O corpo, esse corpo aqui, com certeza vai voltar para o cemitério. O meu vai demorar um pouquinho, né? Mas é um decreto de Deus, tem que voltar para o cemitério para ele recolher, né? Recolher o que é dele que está aqui dentro, que são os seus filhos, e vamos para o céu. Esquece essa ideia de inferno, isso não existe para nós. Eu recebo que você tenha entendido, que você tenha gostado do que ouviu, tenha te feito bem, tenha iluminado os olhos do seu entendimento, tenha te trazido conhecimento. Essa é a nossa ideia aqui, tá bom? Segundo o Evangelho da Graça de Deus. É um assunto muito difícil de se falar, de se explicar, porque Paulo não traz assim nada, não fala, porque Paulo só fala das coisas que ele recebeu lá de Deus, e ele não recebeu nada a respeito desse tal lugar. Né? É bom que você entenda isso, não temos muito o que falar a respeito disso, né? Só o que está escrito aqui mesmo no Evangelho. Tá certo, abençoado? Eu gostaria de pedir a você que compartilhasse essa mensagem aí nos seus grupos, aí, com as suas pessoas que você conhece. E se por acaso você ainda não é inscrito lá no nosso canal, nós temos um novo canal, aquele antigo, devido a um erro meu aqui na tecnologia, ele deixou de ser. Agora nós estamos no canal @Deilton Cardoso com M no final. Eu peço a você, se você ainda não é inscrito lá, se está inscrito, eu lhe agradeço muito. Se não está inscrito, eu peço a você que participe, vá lá. Eu vou deixar o link aqui já no final da mensagem. Você vai lá e se inscreve. Não vai pagar nada, não vai te custar nada, e você vai ajudar essa palavra a ser glorificada. Tá bom? Um ótimo domingo para você. Tudo de bem. Você chegou agora aí, eu não falei o seu nome aqui, mas muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por você estar dando crédito a essa palavra, a palavra do nosso Pai, né? O que nos une aqui é o Espírito de Deus, né? O Evangelho fala que os filhos de Deus são guiados por Deus e conferimos coisas espirituais com as coisas espirituais, né? O espírito combina com o outro, né? Por isso que você gosta do que ouve aqui, porque o espírito que está aqui é o mesmo que está em você. Então, nos ajude aí a fazer esse conhecimento, despertar, né, os nossos irmãos. Diz que a fé, o conhecimento, ele vem pelo ouvir, né? Não é pelo fazer. A religião que diz que você tem que fazer e você fez um monte de coisa lá e não adiantou nada. É isso? Agora é pelo entendimento, é pelo ouvir. Você ouve, você lê, você estuda, e Deus mesmo, o próprio Deus, ilumina os olhos do seu entendimento. Tá bom, abençoado? Muito obrigado a todos que participaram e compartilhe a mensagem. Domingo que vem estaremos aqui de volta com uma outra mensagem. Eu esqueci de mandar um abraço aqui para a abençoada que passou aqui, a abençoada Rita, lá da Bahia, né? Abençoada,
Se ainda estiver aí me assistindo, muito obrigado pela sua participação, da mesma maneira que a sua casa esteja bem, a sua família esteja bem. Um abençoado que está chegando aí agora, muito obrigado pela sua participação. Tá bom, abençoado? Um ótimo domingo a todos e até a